Vocês estão vendo a minha tela com slide? Sim. Ok. Então, gente, boa noite. Vamos começar a nossa quarta aula do nosso encontro, né? Ou da nossa semana de estudos e, enfim, do nosso ciclo de estudos. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema de fisiologia vocal. Na verdade, é a segunda aula sobre fisiologia. A gente ainda tem mais uma, que é a próxima. E nós temos depois outros aspectos diferentes desse de fisiologia que nós vamos ver também. Mas hoje nós vamos continuar, né? A gente viu na fisiologia vocal a questão do aparelho fonador, vimos sobre a mecânica da respiração, toda essa parte relacionada à produção do ar para ser o combustível da voz, enfim. Então hoje nós vamos continuar e vamos falar precisamente, especificamente, sobre as musculaturas intrínsecas e extrínsecas da laringe e também os modos de fonação, tá? Então, o que viria a ser inicialmente essa musculatura intrínseca e essa musculatura extrínseca da laringe, né? Antes da gente entender essas musculaturas, a gente precisa entender o que é a laringe, não é? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, nesse esquema, nessa imagem. Nós temos aqui a laringe, que se situa nessa região. Acho que tá dando para ver, né? O zoom tá bom? Deve estar. Então, aqui ó, nós temos a laringe. Percebem que aqui estão as pregas vocais, certo? Então, a laringe é um órgão do sistema respiratório e fonador, certo? Porque a atividade principal da laringe não tem a ver com a questão de voz, vamos dizer assim. Na verdade, a atividade vocal ela é secundária. A laringe, de fato, ela tem uma função fonatória, certo? Às vezes as pessoas até ficam surpresas com isso, mas a função inicial da laringe tem a ver com o aspecto fonatório e não necessariamente com o aspecto vocal, que é uma segunda atividade da laringe, vamos dizer assim. A laringe não está aparecendo? Deixa eu ver aqui, só um momento. O slide não aparece para vocês, é isso? Mas eu estou apresentando aqui a tela. Será que você, se você tocar aí, muda de... Aqui tá aparecendo normal, José. Oi? Aqui tá aparecendo Eu normal. acho, Dá pra... Naldo, que você tem que tirar um pouco a tela, alguma coisa. Você não tá pelo celular, né? Tenta. Eu não tô lhe ouvindo. Deu certo? Tranquilo? Acho que sim, né? Ainda não. Sim, Não, eu tô vendo você. tenta mudar um pouco a tela, porque às vezes, como você tá no celular, a apresentação fica como se fosse uma primeira tela. E aí, deu certo? Não, mas pode prosseguir que eu vou tentando aqui. Tá bom, então. É porque, como tá no celular, ele às vezes não visualiza todo mundo junto. Mas vamos lá. Então, voltando aqui, como eu estava falando, a laringe ela é um órgão do sistema respiratório e fonador. Você desliga só o microfone? Ah, desligou. A laringe é um órgão do sistema respiratório e fonador, certo? E ela conecta a faringe e a traqueia, certo? Então, nós vemos aqui na imagem a faringe, olha. Aqui no fundo da garganta. Certo? E nós vemos aqui a traqueia logo abaixo, tá bom? Então a laringe conecta a traqueia com... Né? A traqueia se conecta à laringe e a laringe se conecta à faringe, nesse caminho aqui. E de que é formada a laringe, né? Essa região aqui. É formada de peças cartilaginosas, então é cartilagem, né? E essas cartilagens que são irregulares, elas são unidas por tecido. Então, internamente, a gente sabe que nós temos muitas cartilagens de outros órgãos também, mas aqui na laringe, precisamente, as cartilagens elas são irregulares e são unidas por tecido, né? A imagem aqui representa isso numa cor mais avermelhada, né? Ilustrando, não sei se de fato vai ser essa cor, mas eu acho que é aproximado do que é aqui por dentro, né?
E esse tecido, ele é fibroelástico. Até porque a laringe ela vai fazer manobras a partir do processo de fonação. Então, esses tecidos são fibroelásticos. São de fibras que permitem a elasticidade, não é? Os movimentos que a laringe faz, de subir e de descer, né? Levantar e abaixar. Nós vamos entender já já. Mas, de uma forma geral, a laringe seria isso aqui, certo? Eu destaquei esses pontos aqui, sendo um órgão do sistema respiratório fonador, faz essa conexão da faringe com a traqueia, fica no meio, né, aqui. E ela é formada pelas peças de cartilagem, que são irregulares, mas e são unidas por tecido conjuntivo fibroelástico. Então, vamos prosseguir. Aí a gente entra, de fato, na questão da musculatura. A gente viu aqui que é a musculatura intrínseca inicialmente. O que quer dizer o que é a musculatura intrínseca? Intrínseca é uma musculatura, são as musculaturas, né, que vão atuar diretamente na produção do som. E isso internamente, claro, tudo é interno, mas elas vão, as musculaturas que são intrínsecas, elas vão atuar diretamente na produção vocal. Então, as musculaturas que nós temos aqui intrínsecas, que vão trabalhar na produção vocal, e a gente vai entender de fato como é que essas musculaturas também se comportam na próxima aula de registro, mas eu já vou dar uma pequena adiantada. Então deixa eu dar aqui um zoom para ficar melhor de enxergar. Então nós temos aqui a laringe, percebem? Ó, a traqueia, aqui a laringe, as cordas pregas vocais estão aqui, essa visão aqui é anterior, essa aqui é posterior por dentro, né? Então as pregas vocais, os ligamentos vocais estão aqui, ó, nessa região. Mas a laringe compreende tudo isso aqui, todo esse esquema aqui, certo? Então vamos ver aqui as partes e eu vou indicando essas musculaturas que são intrínsecas. Beleza, Naldo, vi aqui, você encontrou a tela, que bom. Então, vendo aqui nesse esquema, nós temos aqui a epiglote, certo? Nós temos o osso hioide aqui. Nós temos aqui a visão anterior e posterior, vocês podem ficar vendo nessas duas posições, né? Nós temos a membrana tireóidea, né? Só um momento. Boa noite, Alberani, seja bem-vindo. Então, nós temos aqui a membrana tireóidea, essa parede aqui, certo? Nós temos aqui o arco superior da cartilagem tireóidea. A cartilagem tireóidea é a maior, que no caso é essa daqui, ó, essa lâmina. Que está indicado aqui, lâmina da cartilagem tireoide. Aqui a vista anterior, de frente, né? E aqui por dentro. Então, aqui está a lâmina, né? E aqui em cima é o arco da cartilagem tireoide, certo? Aí nós temos também a cartilagem aritenoide, aqui, ó. Cartilagem aritenoide. Nós temos o ligamento vocal, os ligamentos vocais, que são as próprias pregas vocais. Boa noite, Alan. Seja bem-vindo. Nós temos aqui as pregas... Boa noite, meu querido. Boa noite. Nós temos aqui as pregas vocais, os ligamentos vocais. Nós temos aqui embaixo outro ligamento do cricotireóideo médio. Outro arco, né? Mas é um arco inferior da cartilagem tireoide. Aqui nós temos a cartilagem cricoide. E aqui nós temos a traqueia. Aí você me pergunta, para que eu preciso saber disso tudo? Não é que você precise, de fato, nossa, eu tenho que saber o nome de cada região da laringe e tal. Eu só estou apresentando essa visão geral, porque dentro da laringe estão as musculaturas que fazem parte da atividade do canto, certo? E nós estamos vendo aqui as musculaturas intrínsecas. Para o pessoal que chegou agora, nós já vimos um pouco sobre a laringe, certo? Vou dar uma pincelada bem rápida para vocês não perderem também. Eu falei que a laringe é um órgão do sistema respiratório fonador, mas a principal função da laringe, ela não é uma função, de fato, vocal. A função inicial da laringe tem mais a ver com o processo fonatório. Mas, em segundo lugar, vamos dizer assim, vem a questão da produção vocal, certo? E a laringe, ela conecta a traqueia, né? A traqueia se conecta à laringe, a laringe se conecta à traqueia, enfim, dependendo do ponto de vista.
Mas nós vemos aqui a laringe, a traqueia e logo após a faringe, né? Então ela faz esse caminho aqui, essa conexão. Aqui é a laringe, né? Essa região aqui. Aqui abaixo a gente tem a traqueia, que aqui está cortado nesse esquema, e aqui a faringe, essa região aqui. E a laringe ela é formada de cartilagens, né? De peças de cartilagem que são irregulares e são unidas por um tecido fibroelástico, que tem fibras e é elástico para justamente estar relacionado a esse movimento que a gente vai ver da laringe, de abaixar, de levantar e abaixar, certo? Que, na verdade, esse movimento de levantar e abaixar faz parte de outras musculaturas que eu vou dizer já já. Aí a gente entrou em musculatura intrínseca. Eu falei que a musculatura intrínseca da laringe é a musculatura que atua diretamente na produção vocal. E aqui eu trouxe esse esquema mais detalhado e eu passei a indicar cada parte aqui da laringe para a gente entender, saber onde se localiza, certo? Eu não vou dizer que vocês precisam saber o que é isso, o que é isso, o que é aquilo. Não, mas é importante a gente conhecer, pelo menos ter uma visão geral de como é. Né? Então aqui a gente tem, vou falar bem rapidinho de novo. A epiglote, certo? Nós temos a visão anterior e a visão posterior. Então aqui nós temos a epiglote, nós temos esse osso ióide. Eu vou mostrar um vídeo também, um esquema que vai ficar melhor em 3D. Aí abaixo aqui do osso ióide nós temos a membrana tireóidea, certo? Toda essa membrana aqui. Nós temos aqui o arco superior da cartilagem tireoide. Né? Nós temos a cartílago em espanhol, aí fica confundido. Cartilagem corniculada, certo? Aqui em cima, ó, das aritenoides. Nós temos aqui a cartilagem aritenoide. E nós temos em cima as cartilagens corniculadas, certo? Aqui nessa região. Aí nós temos aqui essa parte aqui, que eu nem tinha falado, mas vou falar aqui também, que parece um escudo, né? Que no homem a gente consegue identificar que geralmente a gente chama no popular de gogó, que é aqui, né? Mas é chamado de pomo de Adão. Essa elevação aqui, que aqui nesse esquema está chamado de escotadura, né? De escudo da tireoide superior. Seria justamente essa região aqui do gogó que a gente chama popularmente, né? No homem é mais evidente, na mulher não, certo? Mas essa parte aqui, se a gente for analisar do ponto de vista de cartilagem, né? É essa proeminência aqui, né? Esse nome usado, proeminência. E aqui também, nessa visão anterior, dá pra gente ver as aritenoides também. Aí nós temos aqui a lâmina da cartilagem tireóidea, certo? Aqui. Cartilagem tireóidea é toda essa aqui, ó. E aqui a lâmina e aqui por dentro, né? E nós temos o ligamento vocal aqui, que são as pregas vocais, que também são chamadas de ligamento vocal, certo? Temos um outro ligamento aqui embaixo, que é um ligamento cricotireóideo médio, né? Porque aqui embaixo nós vamos ter a cartilagem cricotireóidea e aqui temos um ligamento, certo? Aqui temos um arco inferior da cartilagem tireoide, certo? Só são formações de cartilagem. Só estou indicando, não precisa a gente saber de fato, nossa, isso aqui, certo? É só para a gente se localizar. Aí temos aqui a cartilagem cricoide, certo? Que está ligada à traqueia. E aqui a traqueia. Nessa parte aqui, deixa eu dar um zoom melhor para a gente ver mais de perto. É justamente o recorte. Deixa eu ver aqui que não estou conseguindo. Essa parte aqui é justamente o recorte dessa daqui de cima, certo? Então nós temos aqui, ó, a cartilagem corniculada pequenininha aqui em cima, ó, que seria justamente esse pontinho aqui, certo? Aí nós temos aqui a cartilagem cricoide, certo? Que ela está composta desses elementos aqui, ó. Esse arco da aritenoide, a aritenoide é essa cartilagem aqui, certo? Corniculadas, aritenoides. E aqui nós temos um arco, certo? Aqui uma lâmina da cartilagem cricoide, certo? E aqui um arco. É só uma questão também, tipo assim, de regiões. Eles chamaram de arco, né? De lâmina, enfim. E aqui nós temos também, em relação à cartilagem aritenoide, certo?
Nós temos aqui a apófise muscular e a apófise vocal. O que é que acontece nisso tudo aqui, né? É tanto nome, é tanta coisa específica. O que acontece, que também nós vamos entender melhor com o vídeo, é justamente toda uma movimentação. Por isso que eu sempre falo que a atividade do canto é uma atividade muscular, certo? A musculatura intrínseca, que é essa que age diretamente na prega vocal, né? Fazendo todo o movimento de alongar, de encurtar, enfim, que a gente vai também ver já melhor, é a musculatura intrínseca, como eu falei. E que está composta de todos esses elementos. Se a gente fosse analisar o comportamento de cada cartilagem, de cada musculatura, a gente ia passar muito tempo. O povo de fonoaudiologia já faz isso, né? Entende muito isso. Mas para nós, cantores e, enfim, interessados, basta a gente entender essa visão. É importante a gente entender onde está a laringe, o que são cartilagens da laringe, mas a gente não precisa dizer certinho o que é cada uma. A gente precisa se preocupar mais em entender, até porque a gente sabe que o canto é uma atividade muscular, certo? Mas eu canto com a boca. Sim, a boca faz parte do processo, mas a fonte, lembram da fonte do som, é justamente aqui na laringe, nas pregas vocais, certo? Então aqui eu trouxe esse esquema explicadinho, todo definido, para a gente entender mesmo onde está cada coisa. Mas volto a falar, não se preocupe em estar aprendendo essas coisas assim, tipo nomes específicos, tá? Aí aqui eu vou mostrar justamente a movimentação que acontece nessa região da laringe, certo? Aqui a gente viu as peças da laringe, né, da musculatura intrínseca. E aqui nós vamos ver precisamente, deixa eu até aumentar um pouco, a movimentação da musculatura, certo? Então aqui nós temos aquele esquema, vamos dizer, de lado, né? E aqui nós temos em vermelho, ó, que seria a musculatura, o músculo cricotireóideo, que estaria aqui, ó, né? Então aqui ele está em vermelho, fica até mais fácil da gente entender. Nós temos aqui a ação do músculo cricotireóideo, que ele é chamado de CT, a sigla, né? Qual é a atividade do músculo CT? Eu vou falar em palavras assim bem simples, certo? Vou falar nada científico demais. O CT, quando ele contrai, ele vai alongar a prega vocal, certo? A gente vai ver no vídeo melhor. Aqui está indicado o meio estático, mas pela setinha, ó, ele está se contraindo, mas quando ele se contrai, a prega vocal alonga. Logo, quando as pregas vocais se alongam, o som produzido será um som agudo. Por quê? Quando as pregas vocais estão alongadas, elas têm menos massa. Menos massa por quê? Porque elas não estão relaxadas, vamos dizer assim. Então, menos massa vibrante, né? menos borda da prega vocal, que a gente viu na aula passada. Então, a vibração que vai passar vai produzir um som agudo, né? Claro, dependendo da frequência, mas vai ser um som agudo porque, por ter menos massa na prega vocal, logo a vibração vai ser maior. Os ciclos vão ser muito rápidos. Então, o som produzido será um som agudo. Então, o pessoal fala muito assim, né? Por aí. O CT é o músculo do agudo. Não quer dizer que só exista a ação do CT, do cricoarytenoide, na produção dos agudos. As musculaturas, a gente vai entender já no movimento, elas estão sempre atuando juntas. O que há é uma, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora que eu ia usar. Eu vou usar destaque, mas não seria muito bem a palavra, mas eu vou lembrar. Há um destaque de certa musculatura em uma determinada região da voz, certo? Então o CT, ele está bem presente, predominante, lembrei a palavra, ele está predominante na região aguda da voz, no registro agudo da voz. Então, quando ele contrai, ele vai alongar a prega vocal, as pregas vocais, certo? Por isso que a seta está para dentro, né? Porque ele está alongando, ou contraindo e, consequentemente, alongando a prega vocal. Aí nós vemos aqui, ó, lembram das cartilagens aritenoides e as corniculadas, certo? Nós vemos aqui elas fazendo o quê? Esse movimento, pelas setas indicadas, né? Enquanto essas cartilagens de trás, elas vão fechar, obviamente, as cartilagens que estão na frente, elas vão abrir a prega vocal.
Não sei se vai dar para entender nesse esquema aqui. Mas prestem bem atenção nas setas, ó. Enquanto aqui atrás está fechando, os ligamentos vocais, as pregas vocais estão o quê? Abrindo. Para vocês entenderem como esse mecanismo é perfeito, né? Enquanto uma musculatura aqui está contraindo, a outra está abrindo e a outra está fazendo tal coisa, entendeu? Por isso que não tem como dizer que só existe tal musculatura em tal registro. A gente vai entender isso também na aula de registro. Mas existe uma preponderância de certa musculatura em um dado registro, certo? Então nós temos aqui... Boa noite, Rani. Rana não. Boa noite. Lá atrás eu estava ocupada. Tranquilo. Então eu estou aqui falando para eles, para todo mundo, né, que nós estamos vendo aqui as cartilagens, as musculaturas intrínsecas da laringe, que atuam diretamente na produção vocal, certo? Então aqui nesse esquema A, nós estamos vendo a ação do músculo cricotireóide, que quando ele se contrai, ele vai alongar a prega vocal. Nós temos até aqui as listrinhas, ó, indicando o ligamento vocal, vamos dizer assim. E nós temos aqui a ação do cricoaritenoide posterior, né? Mas aqui a gente vê também as cartilagens aritenoides. Mas o cricoaritenoide posterior, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Enquanto fecha, as pregas vocais, elas vão abrir, né? Que a gente chama abduzir. Certo? Aí no esquema C, a gente tem um movimento inverso, né? Enquanto a musculatura cricoaritenoide posterior relaxa, né? Que aqui ela contraiu. Então, quando ela relaxa, obviamente o ligamento vocal se aproxima. Certo? Então, aqui nós temos a ação do cricoaritenoide lateral. Aqui, ó, mais precisamente. Certo? Aqui o posterior lateral. E quando o posterior está relaxando, vamos dizer assim, o cricoaritenoide ele vai contrair e, obviamente, ele vai aproximar a prega vocal. Certo? Então, nós temos aqui a ação dos aritenoides, no caso dessa região que eu tinha indicado inicialmente, ó, o movimento delas quando acontece essa interação. Então, elas estão fazendo o quê? Ó? Elas fazem tipo isso aqui. Aí aproxima, né? Junto com... Tá vendo como tem sempre um pouco de uma musculatura atuando, ajudando, certo? Em cada atividade. Então, nós temos aqui a aproximação, ó. Aqui os cricoaritenoides, né, laterais. Aqui o cricoaritenoide posterior. Aqui as aritenoides, né? Tem os corniculados também aqui em cima. E eles estão fazendo a aproximação da prega vocal. E lembra que eu falei que a prega vocal é o puro músculo? Então tá aqui, ó, representado no ligamento vocal. O músculo tireoaritenoide é a própria prega vocal. Então, a prega vocal é formada da musculatura internamente e ela tem a mucosa que recobre essa musculatura, como a gente viu lá na aula de Fisiologia 1. Certo? Então, quando o TA, que é o tireoaritenoide, ele se contrai, que as setas estão indicando nesse movimento aqui, logo a massa da prega vocal vai aumentar. Lembra que aqui no CT ele vai alongar? Então, o TA, quando ele contrair, ele vai encurtar a prega vocal. Logo, a prega vocal encurtada ela vai ter mais massa. E logo, o som vai ser mais cheio. Acho que deu para entender, né, essa relação. Enquanto... Você poderia dar um exemplo assim, você fazendo o som, só para entender melhor? Então, digamos que eu vou produzir um tom agudo, né? E a minha musculatura vai trabalhar. Claro, eu vou dar aqui um tom numa região médio-aguda para mim. Mas dependendo da região do agudo, né? As regiões de superagudos, às vezes nem tem a presença da musculatura. É só uma questão de ajuste aqui, que não tem necessariamente a presença da musculatura. A gente vai ver isso em registros na próxima aula. A gente vai entender a questão do voz de peito, voz de cabeça, que é uma coisa que interliga com a vontade de falar já, mas eu dividi para não ficar muita coisa. Mas digamos que eu quero produzir um tom agudo para minha voz, né? Sei lá, vamos ver aqui.
Eu tô fazendo um som fraquinho, sem muita intensidade. Deixa eu até colocar o microfone mais perto um pouquinho. Tô fazendo um som fraquinho, sem muita intensidade, mas é um som agudo. Pra minha voz, né? Logo, na minha musculatura, na minha fisiologia, né? No meu caso, a musculatura do CT, ela tá contraindo e alongando a prega vocal. Logo, eu tenho menos massa vibrando. Menos massa vibrando vai fazer com que a prega vocal vibre mais rápido, produzindo som agudo. Deu para entender? E o som Acho grave, que deu. faça o grave Só aí. mostrei o desenho. No caso, é esse desenho de cima, que as pregas Ó, o estão CT é aqui, esticadas, ó. né? O CT tá aqui, esse esquema A é a ação do cricotireóide, certo? Que é o músculo que vai alongar a prega vocal. Quando ele alonga, o som produzido necessariamente vai ser de uma região aguda, entendeu? E aqui é só o processo de afastamento, que indica que outras musculaturas estão envolvidas, certo? Mas o que vocês precisam entender é simplesmente o CT e o TA. Vamos esquecer um pouquinho aqui essa parte mais chatinha, vamos dizer assim, que tem várias musculaturas aqui envolvidas. Vamos pensar no CT, que seria o alongar da prega vocal, produzindo som na minha voz, né? Mas para as mulheres também seria numa região aguda, né? E aqui o TA seria o próprio músculo, a própria prega vocal contraindo, produzindo som grave, que seria o som da voz de peito. Pra mim, né? Um médio. Percebe que minha voz tem mais peso? Tá com mais massa. A gente, quando fala massa, quer dizer que tem mais presença. Diferente de... Se eu fizesse... que aqui é a mudança da musculatura. Tô no grave. E aí vai. Essa mudança de tons, né, do grave para o agudo, é justamente as musculaturas funcionando. Então, enquanto se eu estou na região de peito grave, eu tenho a presença do TA, mas se eu começo a subir, aí outra musculatura vai entrando. Quando eu chego na região aguda, o CT está ali predominante e assim vai, certo? Deu para entender esse mecanismo? Deu, entendi sim. Eu Pronto. entendi. Perfeitamente. Basta a gente entender isso, a ação do CT e a ação do TA. Tem outras coisas envolvidas? Tem, mas se a gente for parar para pensar demais, aí a gente vai ficar mais... Aqui nessa região tem o que tal. O que é que a gente tem que pensar é que, precisamente, nós vamos ter a ação de toda a musculatura na prega vocal, na laringe, né, intrínseca, a musculatura intrínseca, mas a partir dos tons em que eu vou produzir é que as configurações musculares vão se comportar. Mas a gente entende que na região aguda há uma predominância do cricotireóide, porque é o músculo que vai alongar a prega vocal, e na região grave de peito tem a predominância do músculo TA, tireoaritenoide, que é a própria prega vocal. Quando está contraída, ela está mais pesada. Logo, a sonoridade produzida vai ser uma sonoridade grave, certo? Então, basicamente é isso. Essa é a base da produção dos registros vocais que a gente vai entender na próxima aula. Mas a mudança de registro seria justamente esse ajuste muscular. Por isso não faz sentido a gente dizer que a voz é de peito, entendeu? Assim, no sentido de nomenclatura. Por quê? Porque quem vai dizer se a voz está numa região aguda, média ou grave é justamente a musculatura, né? A função da musculatura. Então, os estudiosos, né, na época que começaram a perceber isso, né, viram que, de fato, o registro vocal é uma atividade laríngea, né, que envolve a laringe e a musculatura da laringe. Então não tem a ver com a voz sair do peito ou da cabeça, mas o que tem a ver, necessariamente esses termos, necessariamente tem a ver com a ressonância, que a gente vai entender também na parte de registros, certo? Mas deu para entender que a produção dos tons da nossa voz é justamente essa atividade muscular aqui, que eu tentei simplificar. Deu para entender, né? Deu sim. Pelo menos
Parece meio. Eu acredito que sim. Fica meio estranho, né? Assim, porque não é uma coisa que a gente tá acostumado a entender, né? Tipo assim, a gente não se preocupa em saber. Mas cantores e quem quer, de fato, entender mesmo a questão da voz, precisa ter essa noção da fisiologia, que foi justamente o que aconteceu comigo. Antes, o meu aprendizado ele era muito empírico no sentido de sensações. Então eu ficava procurando essa voz de peito, essa voz de cabeça. Eu encontrava? Não sei se eu chegava a encontrar. Mas eu meio que criava uma imagem. Só que depois, quando eu passei a ver essa abordagem mais fisiológica e entender que a voz acontece assim, aí clareou para mim muita coisa. Que eu creio que vocês vão começar a entender isso, principalmente quando a gente for ver a atividade dos registros vocais. Porque aqui eu tô só falando da musculatura, não tô falando necessariamente de registro, mas eu já dei uma pincelada, né? Mas é isso, certo? CT é o músculo que vai predominar na região aguda e o TA é o músculo que vai predominar na região grave. E as interações, logo as interações consequentes dessas produções, né, dessas mudanças, vão produzir os mais variados tons, do grave ao agudo e outras coisas mais que a gente tem por aí, né? Que a gente vai ver na aula de registro, como eu falei. Então aqui seria a musculatura intrínseca, porque é a musculatura que está atuando diretamente na interação para produzir a voz, certo? Aí o que seria a musculatura extrínseca? Porque esse intrínseca dá a entender interno, esse extrínseca dá para entender externo. Mas o que quer dizer isso? A musculatura extrínseca, essa imagem aqui, é justamente a musculatura que vai atuar indiretamente sobre a laringe. E que movimentação essa musculatura vai fazer? Levantar e abaixar a laringe. Por isso que a gente ouve muito no canto. A laringe está alta. O que seria a laringe alta? Vou exemplificar para vocês. Quando a gente fala laringe alta no canto, é quando o som ele está um pouco mais tenso. Vamos dizer assim. Então, digamos, eu vou cantar. Deixa eu ver aqui uma nota. Aí eu vou tensionar esse som, minha laringe está mais alta. Tá um som mais tenso. Quando eu penso numa laringe mais baixa, eu vou fazer esse mesmo som com a laringe mais baixa. Ó, tava com a laringe alta. A mesma nota, só que a laringe está mais baixa. Por quê? Quando a laringe baixou, o espaço aumentou, então o som ficou mais projetado, né? Reverberou mais. Quando a laringe está muito alta, o som fica esganiçado, dependendo da pessoa, que seria mais ou menos o cantar de garganta que as pessoas chamam. Digamos, sei lá. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, né? A minha laringe está bem alta. Mas se eu quisesse cantar com a laringe baixa, nesse caso... No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Aí o que é que acontece? Quer dizer que eu vou ter então que cantar essa música que eu dei de exemplo, né? Um sertanejo. Eu vou ter que cantar assim? No dia que eu saí de casa... Não. O que é que tem que existir nessa questão de posição de laringe é uma estabilidade. Então nem pode estar alta demais, tipo, esganiçando, nem pode estar baixa demais. Então o que é que se procura nessa questão da movimentação da laringe, é justamente essa questão neutra, vamos dizer assim. Então, digamos que eu fosse fazer cantar essa mesma frase que eu cantei de uma forma mais equilibrada, do ponto de vista de laringe, né? Vou tentar aqui fazer, né? A laringe mais alta seria esse som mais esganiçado, né? No dia que eu saí de casa... E a laringe baixa... No dia que eu saí de casa, minha mãe... E agora tentando fazer um equilíbrio desses dois extremos. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos... Eu não sei o restante da letra. Mas deu pra perceber que a sonoridade não ficou tão esganiçada, mas nem ficou tão fundo, escuro. Ficou ali, no meio. Seria justamente a posição ideal da laringe. Só que existem gêneros e estilos musicais que necessariamente têm uma emissão de laringe alta.
Cantores de rock, por exemplo, de heavy metal, enfim, de várias denominações do rock, eles têm necessariamente, uma laringe alta na emissão, né? Porque é um som mesmo, até do ponto de vista de ressonância metálico, mas é um som mais alto, né? A posição desse som. Então a laringe ela vai estar alta. Então aí você me diz, então eles estão cantando errado? Não. Eles estão fazendo uma estética diferente. Claro que de forma saudável, recomenda-se que você tenha um equilíbrio no uso da laringe, que você nem fique demais na laringe alta, nem demais na laringe baixa. Então é procurar esse equilíbrio, certo? Mas basicamente a musculatura extrínseca, que está aqui indicada no esquema, ó, músculo miloiódio, tem trocentos nomes aqui, mas basta a gente só entender que essa musculatura vai trabalhar na posição da laringe, no levantamento da laringe e no abaixamento, certo? Que em questão sonora vai ser isso que eu falei para vocês. Uma laringe mais alta é um som mais esganiçado, claro, e também dependendo da altura, da sonoridade. E a laringe mais baixa vai ser esse som, né, que a gente vê muito no canto lírico, que tem mais espaço, né? Mas a laringe está lá embaixo aqui, entendeu? Então, o cantor popular, onde é que se encontra nessa questão aí de laringe alta e laringe baixa? Vai depender do estilo, vai depender da sonoridade que se quer, certo? Então, tudo isso no canto popular é muito moldável. Mas se a gente fosse, por exemplo, para o canto erudito, lá eles têm uma estética definida, né? Que a laringe é mais baixa, esse som mais escuro, né? Mais para frente, enfim. No canto popular a gente consegue fazer inúmeras adaptações dessas interações, tanto de forma extrínseca como intrínseca, certo? Deu para entender? Acho que sim, né? Deu sim, Zé. É. Bacana. Essa é basicamente a atividade vocal. Puramente o quê? Muscular. Quando você passa a entender que é músculo, aí você começa a entender, nossa, então, de fato, eu posso cantar. Digamos assim, em relação a uma pessoa que diz, eu não tenho jeito para cantar. Gente, não existe jeito para cantar. Existe o quê? Aprender a cantar. E aprender a cantar está envolvido diretamente com a musculatura, como vocês viram aí. É justamente isso. Claro que algumas pessoas vão ter um domínio maior dessa musculatura e outras nem tanto, mas isso se desenvolve, entendeu? Por isso não tem sentido você dizer que uma pessoa não tem jeito para cantar. Infelizmente a gente tem essa classificação, né, muito excludente, mas como educador musical eu não defendo isso. Para mim todos estão todos podem desenvolver atividade vocal. O que eu reconheço é que pode haver níveis diferentes, claro, mas todos estão ali dispostos, né, se a pessoa se dispõe a mudar essa realidade. Porque às vezes a pessoa pode ter uma boa voz, no sentido de que é afinado, mas na hora de cantar, a técnica passa longe, entendeu? Então, ajustando isso aí, a pessoa vira um cantor legal, entendeu? Assim, isso vai também depender da visão da pessoa, do que ela quer para o canto, entendeu? Eu não quero ser um cantor, mas eu quero, quando eu for participar de alguma atividade, eu canto na igreja, eu faço isso, faço aquilo, eu quero cantar com mais saúde e com técnica. Então, vamos ver aí como é que tá a sua produção vocal, a sua musculatura, e a gente vai ver se tá tensionando, se tá... Entendeu? É nisso que consiste uma aula de canto, vamos dizer assim, de técnica vocal. A pessoa vem, canta, né? A gente diagnostica, vamos dizer assim, a situação da pessoa. Nossa, você tá tensionando demais, tá subindo muito a laringe, tá isso. E a pessoa vai moldando aquilo ali até que a pessoa tenha um canto consciente e saudável. A própria pessoa percebe a diferença, entendeu? Então é muito interessante isso. Por isso que eu falei que a visão fisiológica da voz, quando a gente vai por essa abordagem, fica tudo mais claro. Né? Porque a gente não fica procurando a voz que sai do peito, a voz que sai da cabeça. De fato, a gente fica procurando o ajuste do músculo. Pode falar. Já foi. Tira uma dúvida. Assim, quando você não tem uma voz bonita para cantar, porque você sabe que existem pessoas que têm uma voz, né, realmente para cantar. Existe a possibilidade da voz melhorar? Então, ou não? Com certeza.
Essa questão do conceito de voz bonita, ela tá muito ligada a essa questão da técnica. Ah, a pessoa domina, tem um vibrato, às vezes tem alguma coisa, nossa, a voz dela tá perfeita. Como eu falei agora há pouco. Às vezes a pessoa tem uma voz boa, mas não tem técnica. Entendeu? E o que seria uma voz boa? Eu defendo que uma voz boa é uma voz Entendi. que preze pela afinação, que é um requisito básico, essencial. Afinação, condicionamento vocal, porque eu posso ser muito bem afinado, mas tá cantando com a laringe lá em cima. Entendeu? Sei lá. Deixa eu ver outra música. Ai, sim. Quando a gente quer pensar num exemplo, não vem. Mas deixa eu ver aqui. Sei lá, essa mesma música. Eu canto ela afinada no dia que eu saí de casa, mas a minha técnica, a minha musculatura tá toda errada. Entendeu? Então a afinação tá ali, mas faltou a técnica. Então quando a pessoa faz a mudança desse comportamento, de condicionamento, logo ela vai melhorar a emissão e automaticamente, com o trabalho de outras áreas também, o timbre da pessoa vai mudar. Porque dependendo da configuração muscular e, enfim, de filtro que a gente fizer aqui, o timbre pode soar feio ou não, né? Porque a questão de feio e bonito um dilema, né? No campo das artes. Mas assim, digamos que eu tenho essa emissão que eu fiz agora, né? No dia que eu saí de casa, minha mãe... Tô cantando a nota certinha, mas a minha emissão tá estranha. O som tá meio estridente demais. Aí quando eu mudo, no dia que eu saí de casa, automaticamente o meu timbre vai mudar. E automaticamente você vai perceber uma qualidade sonora diferente. Então, que seria o melhorar a voz, entendeu? Soar mais bonita, vamos dizer assim. Quando você encontra a sua região de brilho, outra coisa muito importante, que às vezes as pessoas cantam muito fora da região, que a gente vai entender isso também, de tessitura, que é justamente a região de brilho. E isso no canto popular, como a gente viu lá na primeira aula, é um ponto muito, muito importante, porque no canto popular a gente consegue mudar as tonalidades das músicas. Então, sei lá, aquela música lá que a gente viu do Biafra, que o Alan sugeriu, né? Que ele canta no tom original, seria voar, voar, acho que é voar, 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 subir, subir, e por onde for. Mas se eu quisesse cantar numa região mais confortável, eu poderia baixar o tom, sei lá. Voar, voar, subir, subir, e por onde for, descer até o céu cair. Ou quem sabe, não sei se eu acertei a letra. Anjos de... E um sonho audaz feito um balão. Entendeu? Não tá na região aguda, que seria a região de brilho dele, do canto original, mas eu modifiquei. Então isso a gente tem muito no canto popular. E isso também influencia na qualidade da voz. Porque às vezes a gente quer cantar uma música que está fora da região, automaticamente a laringe sobe, o som fica esganiçado, aí pronto, a bagunça começa. Entendeu? Mas são esses parâmetros aí. Observando esse ponto da afinação, de como está sendo a emissão da pessoa, se a pessoa está respeitando os limites de emissão dela, tudo isso vão contribuir para uma boa voz, para que a voz soe bonita, vamos dizer assim. José, só uma ressalva aqui. Tá. Só uma ressalva aqui. Pode falar. Não fez uma pergunta a você, se quiser responder a ele. A potência da emissão da O voz... interessante é que, assim, Fale logo, Pode fale. prosseguir, eu falo depois. Não, fale, aí a gente... O interessante é que eu conheço algumas pessoas, assim, que cantam, que eu acho que uma coisa também que devemos atrelar ao nosso conhecimento musical é a questão da percepção, né? Porque tem Sim. pessoas que, como você bem falou aí, tem uma afinação bacana, mas não entende muito bem da estrutura, da mecânica que acontece aqui Isso. dali, questão da laringe alta e baixa, e acaba cantando assim, como se estivesse cantando de maneira perfeita, e você vai dar uma dica, ou até mesmo falar, acho que se mudasse aqui ficaria bacana. E a pessoa, não, aqui está perfeito, porque para aquela pessoa a estética está bacana, né? Sim. Eu acho por isso que é importante no acompanhamento de um educador musical, para que ele possa realmente passar assim, com clareza e com propriedade, o que é que está errado e por que está errado. Porque tem pessoas que cantam assim, tem afinação bacana, mas não conseguem ter aquele timbre tão interessante, que fica assim, E que para para os nossos você ouvidos ver... soe de maneira bem... E para você ver que a mudança do timbre está intimamente também ligada com a musculatura, e a gente vai ver também com
o filtro, que é essa região daqui. Depois que o som sai da fonte e vem para, né, região supraglótica, a sonoridade é quem vai definir a pessoa. Então eu tenho um som, mas se eu quiser fazer um som mais nasal, mais, enfim, como a gente viu lá na aula, a questão das cavidades de ressonância, né? Então tudo isso quem vai modificar é o cantor. Então às vezes o cantor está cantando errado no sentido de ajuste. Então quando ele é orientado a mudar o ajuste de alguém que entenda, porque não é todo mundo que consegue, como você falou, da percepção. E isso também vai depender da metodologia do professor. Não é todo professor que vai dizer, nossa, pense no fundo, pense nisso aqui, pense naquilo ali. Se for uma metodologia mais voltada para a sensação, aí, meu filho, já era. Pelo menos hoje em dia, eu consigo ver essa evolução. Geralmente eles dizem logo que o problema é apoio. Apoie mais a voz. Sendo que o problema não está no apoio, o problema está aqui. Entendeu? A respiração da pessoa está até boa, mas o problema é aqui, entendeu? Então, para você ver como essa questão de metodologia também contribui bastante para o avanço do cantor, né? Verdade, cara, bem colocado mesmo. É interessante tudo que você falou. Beleza, aí respondendo aqui a do Naldo, a potência da emissão da voz depende diretamente da musculatura? Não necessariamente, a musculatura está envolvida, certo? Mas a potência da voz também está relacionada à ressonância, que a gente vai entender na aula de registro, né? Como eu consigo pegar esse som que foi gerado aqui, como eu falei na fonte, e ele vem para o meu filtro e eu consigo amplificar, certo? Porque eu posso ter um som e não conseguir ter ressonância. E automaticamente, não tendo ressonância, eu não vou ter potência, que geralmente seria assim. Se eu fosse cantar de uma forma seca, né? Vamos dizer assim. Tá ruim o som, não tá dando pra ouvir, não? Aqui tá tranquilo, José. Tá muito bom mesmo Aqui aqui tá para o normal ITA. também. Deve ser, eu acho que, como choveu aqui na cidade, alguns cantos, né? Eu acho que deve ser por isso. Então, digamos que eu quero ter um É som como se tivesse dando. É como se sua voz estivesse. cortando. Como se tivesse outra coisa ligado, sabe? Não sei. Sei que tá. Tenta ver se melhora Não sei, agora. pode ser minha internet também, né? Então, um som sem Tem hora que tá bom, potência. mas tem hora que fica dando. Tenta ficar mais perto do roteador, alguma coisa assim, pra ver se melhora. Deve ser algo relacionado à internet, sem dúvida, eu acredito. Aí, se a gente Com tem certeza, deve uma ser. voz com pouca potência, né? Se eu vou cantar no dia que eu saí de casa. Tô usando esse exemplo porque foi o que me veio na mente. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Tá afinado? Tá. Tá faltando o quê? Volume, potência, que seria o que o Naldo falou. E de onde eu vou tirar essa potência? Tem a ver com a questão da musculatura, de mais presença de massa, mas também tem a ver com filtro. Então eu posso aumentar a massa no dia que eu saí de casa. Isso aqui massa, fonte. No dia que eu saí. Mas se eu pesar demais na fonte, automaticamente o meu filtro vai ser prejudicado. Então se eu faço interação fonte-filtro, que a gente chama muito isso nessa abordagem, interação fonte-filtro, minha massa, né, tá ali equilibrada no dia que eu saí, e eu tenho um filtro me ajudando para amplificar. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, tô levantando o som para ressonância mais alta. Filho, vem cá, passou a mão em meus cabelos. Entendeu? Tem fonte, que seria o ajuste muscular, e tem filtro. Então a potência tá ligada a esses dois aspectos, entendeu? José, só eu tô falando demais hoje. Não, mas pode falar. Você aumentou aí o volume da voz, mas o tom permaneceu o mesmo. Mas é interessante que eu vejo alguns cantores, alguns em especial, que quando surge a ideia de aumentar o tom da voz, que é totalmente diferente de As volume, pessoas aí eles, confundem. eles Confundem há essa altura certa com confusão, volume. É muito comum isso. que a altura é a É, intensidade, né? é uma questão da característica básica do som, né? A gente tem o som timbre, altura, intensidade. Né? Então, altura agudo, grave, intensidade forte, leve, volume, né? Enfim, Volume, exato. tudo isso. As pessoas José, confundem assim, muito. só para que eu tire essa dúvida aqui contigo. E tem pessoas também que é algo fisiológico, né? Tipo assim, já é de você mesmo ter a voz, aquela voz baixa que conversa, até Também, mesmo para cantar também. fica muito baixa. Aí, tipo assim,
com alguns tipos de exercícios ou até mesmo técnicas para que elas pudessem conseguir um volume mais confortável, até mesmo mais auditivo para todos. Seria capaz, ou se talvez ela fizesse, Então, poderia prejudicar geralmente algo em relação à saúde vocal, sei lá, enfim. o que existe, de fato, são diferenças fisiológicas. Então, tem pessoas que vão ter necessariamente, por questões fisiológicas, uma emissão mais baixa do ponto de vista de volume. O que é que acontece? Geralmente, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é procurar um otorrino, se ela quiser identificar, de fato, se isso é uma questão fisiológica, porque o otorrino ele vai analisar e muito provavelmente vai indicar a pessoa para uma fonoterapia para trabalhar isso, entendeu? Porque o fonoaudiólogo, o profissional fonoaudiólogo, ele está em atividade para ajudar as pessoas na reabilitação vocal. Então, se a pessoa tem um volume menor de voz, a partir da identificação dela com um médico especialista, ele vai indicar para uma fonoterapia e, dependendo do caso, se o fonoaudiólogo for uma pessoa entendida também da área de música, que nem todo fonoaudiólogo entende de música, vale salientar, certo? Tem fonoaudiólogo que não é especialista em voz cantada. Então, muito provavelmente, se o fonoaudiólogo tivesse visão, ele vai procurar uma aula de canto para você começar a trabalhar a sua musculatura. Como eu falei, é musculatura também, memória muscular, entendeu? Quanto mais você canta naquela configuração, ou fala, enfim, naquela configuração, mais a sua memória muscular fica ativada e você vai estar naquele preparo ali, né? Quando você quiser. Por exemplo, modo cantor, modo não cantor, vamos dizer assim, né? As diferenças entre uma voz cantada e a voz falada da mesma pessoa, às vezes, são bem poucas, mas há uma diferença, né? Mas é uma questão de sempre procurar um profissional para identificar se é uma questão fisiológica natural, né? E a partir daí traçar o paralelo e ver o que é que pode ser feito. Mas muito provavelmente seja indicado para uma aula de canto. Eles fazem muito isso, né? De fato. Aí só pra gente terminar essa questão do modo das musculaturas, né? Outra questão muito importante que a gente tem que entender, que tem muito a ver com isso aí da musculatura, é o modo de fonação. Aí você me pergunta o que é modo de fonação. Trouxe aqui esse esquema, né? O modo de fonação é justamente o que vai acontecer no fechamento das pregas vocais. Lembra que eu falei sobre fechamento glótico, da aproximação e do afastamento das pregas vocais? Quando elas não conseguem se aproximar total, fica vazando ar. Eu falei sobre isso na aula de fisiologia, eu creio. Falei um pouco rápido, mas falei. O modo de fonação é justamente isso. Por isso que nesse esquema aqui a gente está vendo, menos adução, certo? Adução seria fechamento, certo? E mais adução. Logo, se eu tenho menos adução, menos fechamento da minha prega vocal, eu tenho um som soproso. Então, sei lá, se eu fizesse um exemplo. Naquela música de Whitney Houston, ela faz I Have Nothing, ela faz Share My Life. Ela faz Share. Para chegar numa fonação exata, às vezes é difícil. Mas se você lembrar dessa sonoridade sussurrada, meio que pro soproso, porque assim, as linhas de limite entre um e outro são muito tênues. Então, de repente, eu tô fazendo um soproso, um sussurrado e vou pro soproso. Do soproso eu já tô no fluido, entendeu? Mas um exemplo seria justamente essa voz sussurrada, que tem menos adução, menos fechamento. Então a prega vocal tá um pouquinho aberta ainda, certo? Então um som soproso, sei lá. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder. Aqui ainda tá já meio soproso, meio fluido. Pra você ver como essa questão do fechamento ela é muito assim rápida, né? Mas pra gente entender como é que se dá esses níveis de fechamento, a gente tem os modos de fonação, né? Então a gente começa pelo sussurrado, vai passando pro soproso, que seria o intermediário. Esse fluido seria justamente a voz mais cheia, certo? Mas ainda com um fechamento não tão firme. Então, sei lá. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Seria um fluido, sei lá, vamos dizer. Aí um neutro, justamente, já é encaminhando para esse fechamento
para esse fechamento mais firme. Então, se eu tô aqui, chega de fingir, né? Meio fluido, meio sopro, ainda um pouquinho de soprosidade, e vou pro neutro, chega de fingir. Minhas pregas vocais estão mais aproximadas. Quando eu vou pro firme, pro tenso, aí quando elas estão super juntas, às vezes chega até a ficar por cima, assim. Eu vou mostrar já a imagem para vocês verem. Então, o firme, o modo de fonação firme e tenso seria: chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Entendeu? Então, daí tá aquela questão da dinâmica vocal. De você começar uma música, né, mais leve, né? Chega de fingir. Quando chegar lá no refrão, pode me abraçar. Eu vou mudando. É justamente a interação nessa questão do fechamento glótico. Então, nós temos aqui esse esquema que foi catalogado, né? Uma pessoa, um estudioso viu, estudou, tirou fotos da laringe, das pregas vocais nessa movimentação, né? Nessa questão de fonação do fechamento, e definiu assim, certo? Mas, basicamente, seria... Pode Aí falar. você falou agora sobre a dinâmica vocal. No caso, a questão da dinâmica mesmo é o uso desses modos de fonação, Modos de fonação estão intimamente ligados com a dinâmica, nesse sentido de intensidade de som. Sim. Intensidade de som no quesito de fechamento, porque tem intensidade de som de musculatura, que a gente lembra, né? Presença do TA ou não, em CT, enfim. E tem também intensidade no sentido de fechamento, certo? Então, uma voz soprosa nem sempre quer dizer que a pessoa está cantando errado. Pode ser uma estética, mas às vezes pode ser um problema. Então tem que analisar. Mas é justamente o modo de fonação que vai trazer essa mudança de fechamento e, obviamente, isso vai trazer para a música uma dinâmica, né? Às vezes um mais leve, lá na frente mais firme e tal, entendeu? Tá ligado à dinâmica. Só para vocês verem direitinho, tá aqui as fotos do estudo, né? Que chegou a essas conclusões dos modos de fonação, ó. Esse aqui, o breath, seria o modo soproso, né? Ó, tá vendo como as pregas vocais... Deixa eu aproximar um pouco mais. Tá vendo como as pregas vocais, elas estão próximas, mas ainda tem aqui uma abertura? Tem aqui a foto e aqui esse esquema, ó, mostrando... As bordas, quando a gente fala das bordas, é justamente essa região aqui, ó, de contato, né? As bordas da prega vocal. Então aqui no breath, que seria o modo sussurrado, soproso ali, essa variação, certo? Ó. Aí a gente vem para o flow, certo? Percebe, ó, as pregas vocais já estão mais próximas, mas ainda tem uma fendazinha aqui, fenda do ponto de vista saudável, tá? Porque fenda é um problema vocal também, mas em outro contexto. Então aqui ainda tem passagem de ar, tá vendo? Aí aqui eu tenho o neutro, lembra do neutro, olha? Prega vocal, ó, tá em estado, nem tá aberta e nem tá num firme, vamos dizer assim, né? Não tá com uma passagem ainda de ar como aqui, mas também não tá muito firme, como a gente vê aqui nesse, que é o modo de fonação, ó. Praticamente a prega vocal tá em cima da outra. Aqui o som tá muito tenso e firme, né? Chega de fingir, eu não tenho... Tá, as pregas vocais estão assim, certo? Então deu para entender com essa foto mais ou menos o que seria essas questões da interação do fechamento glótico? Chegou-se a essa descoberta, né, com essas pesquisas. Então aqui a foto e catalogou-se esses modos de fonação. É por isso que a gente vê em determinadas estéticas, e a gente vê isso muito no canto popular, e dependendo do estilo também, às vezes o cantor está numa voz soprosa, do nada ele muda para uma voz mais presente, e as pessoas que vão dar a isso nomes diferentes, dependendo do conhecimento. Que às vezes as pessoas não sabem que nem é que é modo de fonação, mas a pessoa diz, ó, a voz estava apagada, ó, já apareceu de novo. É justamente isso que está acontecendo, entendeu? Do ponto de vista fisiológico. Porque as pessoas vão dar nomes que elas acham, né, da sensação que aquilo está gerando. Mas se a gente for analisar, está tudo acontecendo aqui dentro, né? Fica bem mais claro quando a gente pensa dessa forma. Então tá aqui as fotos do que eu falei, né, dessa questão dos fechamentos glóticos, que vão estar interferindo, vão estar relacionados intimamente com o modo de fonação, né?
Então a gente tem músculo, mas a gente também tem fechamento glótico e a gente tem filtro. Então percebe que cantar é uma interação de muitos estágios. A gente tem o ar que vai passar na prega vocal, depois vai subir para o filtro e depois vai passar para a ressonância e tal e tal. É muita coisa, mas que a gente consegue dominar estudando aos poucos o nosso próprio aparelho vocal, certo? Alguma dúvida? Por mim dá tranquilo, dá pra ter mais ou menos assim a noção. Isso, eu tentei trazer, assim, o que é mesmo essencial, porque tem muito mais coisa além disso, mas que para o contexto nosso não é necessário. Mas essas informações que eu trouxe são que eu considero relevantes para o nosso entendimento nesse contexto que a gente está dessa formação, certo? Mas existem muitas outras coisas que vão explicar ainda mais especificamente essa coisa da produção vocal, que se a gente pudesse seria muito bom. Mas aqui essa visão meio que superficial, mas dá para dar uma entendida nessa questão da fisiologia e você já começar, quando você for cantar ou falar, já pensar, né? Nossa, se minha voz está muito soprosa, então meu fechamento não tá legal, né? Ah, fiquei rouco. Por que fiquei rouco? Será que eu cantei, a laringe estava muito alta, o modo estava muito tenso, entendeu? Você já fica fazendo essas observações, auto-observações. E a propriocepção, lembra daquele conceito que eu falei? Você vai criando uma propriocepção e um ajuste que às vezes você nem sabe o que está acontecendo aqui dentro, mas é um ajuste saudável, entendeu? Seria mais ou menos isso. Beleza? Na próxima aula, certo? Que a gente vai ver sobre registros, aí a gente vai ver também um pouco dessa questão da musculatura e vai entender mesmo do ponto de vista de emissão, certo? Porque aqui ficou ainda muito obscuro, né? Tá meio muito teórico ainda, mas a gente vai ver com a questão dos registros. Alguém quer falar? Não? Então, hoje nossa consultoria vai ser com o Naldo, certo? Ele se preparou para nós fazermos hoje a nossa consultoria. Então, Naldo, é com você. Se quiser se apresentar, diga o que você vai cantar, como vai ser, e aí a gente vai dando prosseguimento. Cantar uma música, boa noite. Boa noite. Minha mesmo. Só Sua? pra. Sim, minha. Eu tenho uma Certo. ideia. Foi a sozinha leve e vou continuar. Não pode? Naldo é o rei, Naldo é o rei. Deu valor esse moleque. Você vai cantar a capela ou vai cantar com algum acompanhamento? É Rabeca? É ukulele. Ukulele. Ah, tá. Vai lá, pode ir. Máquina do tempo é minha memória. Viajo pra onde eu quero, qualquer dia, qualquer hora. Mesmo assim eu sinto se esvaindo pelas mãos. Esse tempo estranho e suas dimensões. Tempo, 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 tempo voa. Não vou cantar o meu tempo à toa. Tempo, 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 tempo voa. Só vou passar o meu tempo de boa. As rugas no meu rosto marcam o meu tempo, mas eu tenho isso como um ensinamento. Então como esquecer que o tempo não para? Melhor aproveitá-lo como uma coisa rara. Tempo, 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 tempo voa. Não vou passar o meu tempo à toa. Tempo, 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 tempo voa. Só vou passar o meu tempo de boa. Só isso aí. Show, muito boa. Som. Massa. Primeira coisa que eu vou lhe apontar, certo? É a questão do fluxo aéreo. Deu para perceber que em alguns momentos a sua respiração estava meio inconstante, assim. Porque você estava usando uma respiração só para quase toda uma frase, vamos dizer assim.
Acho que a primeira sugestão que eu posso lhe dar é de você estar sempre renovando a respiração. Aí você me pergunta, como é que eu vou fazer isso? Geralmente a gente consegue fazer essa renovação da respiração respirando pelo nariz ou pela boca, enfim, vai da pessoa. Mas tenta cantar agora de novo, pensando em sempre estar respirando, certo? Para você perceber se a sua emissão ela vai ficar menos... Porque tava mais ou menos assim, como se você estivesse cantando. Eu não vou saber a letra, né? Mas, sei lá. Lá, 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 lá. Aí terminava a frase e você não tinha o fôlego, entendeu? Tenta você pensar cada frase e sempre com a respiração ali. Vou Vai fazer lá. só o trechinho do refrão, então. Pronto, pode ir. Tempo, tempo, tempo. Ixi, esse aqui tá fora do meio do tom. Tempo, Vai. tempo, tempo, tempo. Tempo, 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 tempo voa. Não vou passar o meu tempo à toa. Tempo, 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 tempo voa. Só vou passar o meu tempo de boa. Isso. A gente sempre tem que estar pensando nessa respiração para que não falte o ar no final da frase, certo? Quando você cantou da primeira vez estava mais ou menos assim. Então é uma primeira sugestão para você ver isso aí. E eu acho que você também pode estar melhorando com exercícios de respiração para você dar uma fortalecida maior na musculatura, tá? Beleza, show. Uma outra coisa é sobre Manda. justamente a emissão. Você está fazendo uma emissão bem leve, né? Você está com pouca intensidade, né? Até porque é acústico, enfim, automaticamente a gente tenta criar uma forma de emissão. Mas eu acho que se você procurasse, por exemplo, uma emissão com um pouquinho mais de massa, de peso, que você tá, vou tentar fazer, você está fazendo assim, tempo, 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 tempo voa. Eu acho que é isso a letra, não sei. Aí, percebe que não tem ainda um peso. Tenta fazer mais ou menos isso aqui. Tempo, 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 tempo voa. Mesmo nessa pegada de intensidade leve, mas com mais presença, mais peso. Tenta aí. Mais peso? É, mas... Tempo, 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 tempo voa. Não vou passar o meu tempo à toa. Tempo, 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 tempo voa. Só vou passar o meu tempo de boa. Melhorou. Melhorou? Deu um pouquinho mais deu mais peso. Mas não... mais peso, mas mesmo assim não tirou essa questão leve que você quer dar, né? Porque ao mesmo tempo tá leve, mas não tá fraco, né? Tá com presença. Tenta agora fazer com essas mesmas coisas que eu apontei, né? Pensando na respiração, nessa questão do peso. Tenta fazer com mais articulação. Tempo, 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 voa. Abre bem mais a boca, intencionalmente mesmo. Tenta fazer. Tempo, 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 tempo voa. Não vou passar o meu tempo à toa. Tempo, 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 tempo voa. Só vou passar o meu tempo de boa. Porque eu pedi para você articular. Quando a gente abre mais os espaços, o som ele vai ganhar ainda mais projeção, mais potência. Né? Então, estou fazendo tempo, 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 voa, Então, estou trazendo mais espaço, que é diferente de eu cantar tempo, 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 voa. Entendeu? Quando você pensa em abrir espaço, tempo, 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 voa. Eu ganho mais amplitude de som. Tenta fazer, pensando na abertura, abrir mais o espaço. Escuta, mas se eu fizer dessa forma aí, será que não vai alterar assim na formação de acorde, não? De alguma coisa aqui? Na afinação, você fala? Sim. Não. A questão da afinação fica... Independe disso. Tenta só... Pode ser que você, por pensar nesse espaço, você aumente um pouquinho, dê uma semitonada para cima ou para baixo, enfim. Mas tenta fazer abrindo. Tempo, 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 voa. Pensando em amplitude. Vai lá. Tempo, 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 tempo voa.
Não vou passar o meu tempo à toa. Tempo, 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 tempo voa. Só vou passar o meu tempo de boa. Muito bom. Só com essas coisinhas a sua emissão já melhorou muito do ponto de vista Obrigado. de presença, porque você tava com um canto bem pequenininho ali. Tempo, 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 tempo. Agora você já tá tempo, 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 tá mais. Isso aí, se o pessoal estiver ouvindo, se quiser dizer, observar, eu percebi muita mudança da emissão. O que eu percebo numa coisa que você pode trabalhar mais pra frente é um pouquinho do fechamento. Eu tô sentindo um pouco do seu fechamento ainda frouxo. Frouxo no sentido de que eu acho que você até percebe, a sua voz ela é um pouco falha em algumas horas. É uma questão de fechamento que você pode melhorar. Mas do ponto de vista de emissão, as correções, sugestões que eu tô fazendo deram uma vida bem legal, assim, de presença para sua voz. Mas eu acho que tem uma questão de fechamento. Eu vou até postar lá no grupo outras aulas que eu tenho, que tem uns exercícios que você pode fazer de fechamento glótico, que são os exercícios com V e com Z, que criam a resistência da prega vocal para a voz ficar limpinha, sem estar suja, né? Vamos dizer assim, usando o termo figurado. Mas melhorou muito bom. Ficou muito bom. Se você puder mais pra frente um dia investir no acompanhamento e tal, vai ser muito bom pra você melhorar essa questão aí. Beleza? Essa música ainda estamos trabalhando, sabe? Ela ainda tá... Mas tá legal o som, gostei da vibe, bem. Obrigado. Show de bola. É isso, gente. Então, obrigado, Naldo, por ter se disposto a estar aqui conosco hoje na consultoria. Valeu, prazer. Trouxe um estilo bem diferente, né? Assim, no sentido de que é uma expressão que é muito identidade da sua identidade, né? Então isso é muito interessante. Eu gosto muito de ver isso e tal. E é isso, né? A gente fica por aqui por hoje. Espero que tenha ficado claro, assim, dê para entender, mas aos poucos a gente vai tentando esclarecer, certo? Então o nosso próximo encontro será na quarta-feira. Feriado de Tiradentes, se não me engano, né? Isso. Isso. Quarta-feira é feriado. Pronto, a gente vai fazer o encontro na quarta. Porque assim, como a gente não teve a última aula, né? Hoje deveria ser a quinta aula. Então a gente vai aumentar um pouquinho o cronograma, vai ficar com um dia a mais do esperado. Né? Vamos ver com a data que talvez a última aula vá se encaixar, porque a gente tem 21, que é a quinta aula. 23 seria a sexta aula. 27, 26... não, a gente ainda termina em abril, porque eu tava pensando que ia pegar a primeira semana de maio ainda. Mas é certo, porque eu vou fazer mesmo só segunda, quarta e sexta. Tá bom? Assim? Por mim tá ótimo. Ok. Pronto, então na próxima aula, dia 21, a gente vai trabalhar, continuar, terminando a série de fisiologia, a gente vai trabalhar sobre registros e... Desculpe, efeitos. Vai ser bem legal essa aula também. É isso, gente. Boa noite, obrigado. E até o próximo. Boa noite, prof. Boa noite, Valeu. pessoal. Até mais.